E é basicamente essa definição de democracia que eu vou utilizar para poder colocar algumas questões sobre o momento brasileiro e relacionar a atuação dos meios de comunicação nesse processo. E é claro também que, para quem conhece o trabalho do DAO, Poliarquia, obviamente a livre, né, produção, difusão de informações sobre a vida política é característica essencial, definidora do que é poliarquia. Portanto, eu também não vou perder muito meu tempo sobre a relação teórica entre jornalismo e democracia. Ou seja, eu vou tomar tudo isso como se fosse dado não problemático, e aí a gente começa a falar sobre coisas que eu acho mais interessantes. Bom, dito isso, como vai a democracia no Brasil? A democracia no Brasil vai muito bem, obrigado. Né? Não sei no resto do mundo, mas no Brasil vai muito bem, obrigado. Em primeiro lugar, vai muito bem, porque nós já vivemos hoje sobre o mais longo período democrático da nossa história. Né? A única coisa comparável à democracia atual que nós tivemos no Brasil foi a breve democracia de 46, da Constituição de 46, que, como vocês sabem, foi iniciada em 45, quando as Forças Armadas depuseram o seu Getúlio Vargas, e quando, em 64, as mesmas Forças Armadas depuseram o seu João Goulart. Foi só isso que durou a primeira experiência real de democracia competitiva de massa no Brasil, cerca de 19 anos, se tanto, e a nossa já tem mais tempo, seja qual for o critério cronológico que você utilizar. Se você utilizar a eleição do primeiro civil após a ditadura, 1985, lá se vão 24 anos. Né? Já é mais tempo do que a experiência anterior. Já temos a nossa atual Constituição, também já é mais longa do que a de 46, apesar de fartamente emendada, e ela continuará a ser emendada, sua vocação ser emendada, mas ela já tem 21 anos, né? E esse ano nós comemoramos, ou não sei, aí depende do gosto do freguês, 20 anos da primeira eleição presidencial, quando o injustiçado Fernando Collor foi eleito presidente da República. Né? E, para completar o quadro de boas notícias institucionais, avizinha-se a eleição geral de 2010 e não há nenhuma nuvem no horizonte, pelo menos até agora. Né? Ou seja, nós estamos discutindo aí, sem maiores dificuldades, sem maiores entusiasmos, quem serão os nossos candidatos às eleições presidenciais. Né? Há o jogo normal de escaramuças, rabos de arraia, rasteiras, com relação à composição das chapas para os governos estaduais, montagem das estratégias partidárias, mas tudo isso conforme o jogo rastaquera e normal da democracia, como se dá em toda parte. Além disso, se você quiser puxar mais para o eixo, não da institucionalização, que eu falei agora, mas o eixo da participação, que é o outro eixo fundamental do esquema dawsiano, da poliarquia, do pluralismo, nós vivemos numa sociedade visivelmente dinâmica, onde as formas de associativismo mantêm-se, crescem, se desenvolvem e assumem novas formas, inclusive. Né? Temos uma sociedade civil dinâmica, com todos os seus problemas que nós conhecemos bem, mas extremamente dinâmica, extremamente ativa, né? E autorrenovada. Há um processo de consolidação, não gosto dessa palavra, mas enfim, do nosso sistema partidário. Né? Ou seja, o eleitor está acostumado, só para lembrar, desde 1989 nós tivemos 10 eleições sucessivas, todas elas não contestadas no essencial, ou seja, isso é um marco importantíssimo na nossa história, e em termos comparativos, poucos países podem se dar o luxo de dizer que em 20 anos tivemos 10 eleições e não houve nenhuma contestação séria de legitimidade. Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, e PT saudações, sem duplo sentido. Ou seja, o pluralismo e a poliarquia vão muito bem. Né? Eu acho que o Brasil se encaixa perfeitamente no modelo. Não há por que questionar. É claro que se você vier com outro modelo de democracia, vai achar outra coisa, mas isso faz parte. Bom, e como é que vai o nosso jornalismo de maneira geral? Bom, olhado de um certo ângulo, ele vai mal, muito mal. Né? Ele vai mal, nós sabemos que a nossa imprensa escrita, clássica imprensa escrita, formadora de opinião, nós não sabemos muito bem mais o que é isso, mas enfim, ela vai mal, ela vive uma crise econômica muito séria, não é também nenhuma novidade, não é também exclusividade brasileira, essa crise é internacional, né? E evidentemente isso tem forçosamente impacto sobre a qualidade do trabalho jornalístico, né? Nós temos também problemas na qualidade de outras mídias tradicionais,
como rádio e televisão, né? É claro que aí também entra muito a questão do gosto do freguês, em termos do que é a qualidade da produção jornalística, né? Mas, no meu caso, eu estou chamando a atenção para alguns problemas. Primeiro, o problema fundamental, que é de uniformização de pauta e de enfoque no tratamento das notícias, né? Quer dizer, é bastante desanimador o fato de que você viaja pelos veículos, você percebe as diferenças partidárias ou eventualmente até ideológicas entre um veículo e outro, mas do ponto de vista do recorte da realidade, daquilo que está sendo trazido, e do ponto de vista do enfoque, da interpretação daquilo,